Bom dia, boa tarde, né? Boa noite a todos aí. É um prazer aí estar dando essa aula. Meu nome é Emiliana. Eu quero agradecer a equipe aí que toda me convidou para esse curso preparatório do TTIP. Eu vou abordar algum tema com vocês. Eu vou começar principalmente falando em analgesia, um tema tão relevante aí na UTI pediátrica. Eu separei em três aulas, né? Primeiramente a gente vai falar de analgesia, depois de sedação e depois de todas as consequências do uso aí da sedanalgesia. Quando a gente pensa em dor, a gente tem que lembrar que 50% dos nossos pacientes em UTI vão apresentar uma dor de moderada a grave, né? Principalmente os pacientes em ventilação mecânica, que já estão mais invadidos, que já têm outros dispositivos, a gente já considera que esses pacientes têm uma dor grave e vai alterar todo o manejo de analgesia do nosso paciente. Se o paciente tem dor, quais as consequências dele ter dor e permanecer com dor? A dor vai levar a uma liberação maior de catecolaminas, de cortisol, de glicose, levando à alteração todo o nosso metabolismo, principalmente de colesterol e proteínas. Toda essa liberação de catecolaminas pode levar a um estado maior de taquicardia e hipertensão, com maior consumo energético de miocárdio, o que para algumas doenças vai ser bem aí prejudicial. Vai levar a um estado de coagulopatia, uma diminuição de resposta imune, e a gente sempre tem que levar em conta quais são os custos de tudo isso, né? Da gente também ter dor a longo prazo e ela poder evoluir para uma dor crônica quando não tratada adequadamente em 3 meses. Frente a isso, como que a gente escolhe a medicação e qual seria a medicação ideal? Quando a gente vai escolher a medicação e qual seria ideal, eu vou falar um geral, principalmente também tanto em analgesia quanto em sedação, quando a gente escolher essas medicações. O que a gente tem que levar em consideração? Qual é a via de administração que esse paciente vai poder utilizar a medicação? Ela vai ser uma via interal, ela vai ser uma via parenteral. Se o paciente não vai ter via parenteral, por exemplo, para utilizar, vai precisar usar intramuscular, intranasal. Lembrar sempre de todos os efeitos colaterais que essas medicações podem ter. Isso é um tema principal aí na nossa aula que a gente vai abordar ao longo aí da aula de analgesia e sedação. Idade do paciente vai interferir de como é o metabolismo e a excreção dessas drogas, principalmente na escolha dos sedativos, se ele tem doença de base ou não, principalmente levando em conta disfunções renal e hepática por conta de metabolismo e excreção, se ele está em ventilação mecânica e os custos aí, como eu já falei. Frente a isso, qual que seria então a droga ideal para a gente escolher? Lembrar que a gente tem que ter uma droga que promova um controle adequado da dor e da sedação. Se a gente tivesse uma droga que promovesse adequadamente e junto esses dois parâmetros, por exemplo, pacientes em ventilação, seria o ideal. Mas será que a gente tem uma medicação que faz tudo isso? Que faz os dois, assim, da maneira como a gente quer? A gente vai discutir aí um pouco ao longo das aulas. Medicações deveriam ter um início de ação rápido, uma recuperação rápida após a descontinuação do uso, com mínimo acúmulo sistêmico. Lembrar que uma droga de grande acúmulo sistêmico é o tiopental, usado, por exemplo, em estado de mal convulsivo, hipertensão intracraniana, que podem levar a grandes alterações aí, inclusive hemodinâmicos para o paciente. A droga ela não teria que estar suscetível tanto à metabolização e eliminação por órgãos, por exemplo, não tem alteração se tivesse disfunções hepáticas e renais. Drogas com efeitos mínimos em alterações hemodinâmicas e respiratórias, não interagisse com outras drogas, drogas com antídoto específico, sem custo elevado. Difícil a gente pensar numa droga que teria tudo isso. Então, vamos conhecer um pouco de cada uma para ver como escolher e quais seriam os efeitos adversos de cada uma delas. Primeiramente, vamos falar de dor. Falando em dor, lembrar que a gente tem que utilizar escalas adequadas para tratar dor. Dependendo da idade do paciente, pode utilizar-se ou não de todas as escalas. Lembrar que pacientes que têm dificuldades de comunicação, nem todas as escalas vão poder ser utilizadas. A gente fala de uma aí que é a mais recomendada, por exemplo, a FLAC, que poderia ser utilizada em pacientes com pouca comunicação. E lembrar sempre que o plano terapêutico é individualizado e necessita de reavaliações constantes.
Quando eu vou manejar a dor do meu paciente, tanto ter escalas quanto ter protocolos, isso leva à diminuição, isso está mais do que assim confirmado na literatura, que leva à diminuição da quantidade de drogas que eu vou usar, consequentemente, eu vou diminuir ventilação mecânica, tempo de internação de UTI do paciente. Já tem estudos mostrando que, inclusive, diminui a mortalidade desses pacientes, tá? Principalmente em pacientes que eu utilizo menos sedação. Lembrar sempre que sinal vital não é igual, alteração de sinal vital não é igual a dor. Taquicardia e hipertensão não é igual a dor, pode ser uma consequência, mas o paciente pode estar taquicárdico e hipertenso por outros N motivos. Lógico, o paciente que está taquicárdico e hipertenso, eu posso pensar em dor? Posso, mas eu não posso afirmar que aquilo é dor. Lembrar sempre na UTI de utilizar as medidas não farmacológicas. Quais seriam essas medidas não farmacológicas? Isso, desde que o paciente entra na UTI, é primordial que elas sejam feitas. Todas elas em conjunto vai melhorar muito o manejo do nosso paciente. Vou falar algumas delas, principalmente hoje. O mais importante é eu fazer todas as medidas para promover sono do meu paciente, para ele manter o melhor possível o ciclo sono-vigília dele, né? Para isso, quais medidas que eu posso fazer? Por exemplo, diminuir luminosidade, diminuir barulho, se precisar usar tampão auditivo e ocular para diminuir todo esse estresse. Eu lançar mão de medidas, por exemplo, que vão promover melhor conforto para o meu paciente, como videoterapia, musicoterapia, uso de dispositivo eletrônico como celular, tablets. Isso ajuda muito também esse paciente a passar por uma maneira mais suave aí, no manejo da UTI. Eu tenho uma boa comunicação com familiares e com a equipe, né? Isso também é primordial, e a presença sempre de algum familiar aí junto com esse paciente. A gente vai ter dois tipos de dor, né? Que a gente, principalmente no UTI, para a gente manejar. A gente pode pensar num paciente em geral, de uma dor não neuropática, que é a grande maioria dos nossos pacientes, que a gente vai utilizar aí os opioides para manejar essa dor. E se o paciente tem algum tipo de dor neuropática, por exemplo, pensar nos pacientes oncológicos ou pacientes, por exemplo, ter adultos, né? Às vezes a gente tem pacientes mais graves, que já pode ter alguma alteração diabética aí, ter uma dor neuropática, lembrar que a gente vai utilizar durante todo o manejo desse paciente o que a gente chama das drogas adjuvantes, que seriam, por exemplo, gabapentina e carbamazepina. Quantas escalas de dor que a gente pode utilizar? Lembrar sempre que o autorrelato do paciente é sempre o gold standard. Porém, crianças abaixo de 7 anos não conseguem. Crianças em ventilação mecânica também não, com déficit cognitivo. Então, para isso, a gente tem hoje como nível A de recomendação para o manejo de dor a utilização da escala de FLAC. Essa escala vai inserir 5 categorias: face, pernas, atividade, choro e consolabilidade. Essa pontuação vai ser 0, 1 ou 2, sendo 0 paciente sem dor, uma dor mais moderada, e 2 pacientes que estão com uma dor mais intensa. A gente vai somar todos esses parâmetros e aí graduar a dor desse paciente. Somando da 0, o paciente está sem dor, relaxado e confortável. O paciente de 1 a 3 tem uma dor leve, de 4 a 6 moderada, de 7 a 10 uma dor intensa, lembrando sempre que 10 é aquela dor que a gente chama de insuportável. O gold standard, então, seria o autorrelato. Como que o paciente então pode autorrelatar? Por exemplo, ele pode utilizar de escalas numéricas ou da escala visual analógica. A escala numérica e a escala visual, elas vão ter a mesma correlação aí enquanto a graduação de dor em leve, moderada e grave. Lembrar que os pacientes precisam ter um cognitivo maior, mais avançado um pouco, então pacientes acima aí de 7 anos, que vão poder utilizar dessas escalas. Quando a gente gradua a dor, em geral, a gente vai ter que ver qual é o tipo de dor desse paciente. Ele tem uma dor fraca, uma dor moderada ou uma dor forte, né? O último patamar aí acabou faltando aí o escrito da dor forte, me desculpem. A dor fraca. A dor fraca é aquela que a gente não vai utilizar opioides, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, dipirona, paracetamol. Se não tiver contraindicações, a gente pode utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais.
A dor moderada, a gente tem os opioides fracos, como o tramadol e codeína, lembrando que a codeína está bem em desuso aí na pediatria. E a dor forte, que lança mão de todos aqueles gama de opioides que a gente conhece, como morfina, metadona, fentanil, que esses são os mais aí utilizados na pediatria. Lembrar sempre que você vai somando medicações ao longo de cada patamar e as medicações adjuvantes de dor neuropática, elas vão ser usadas em todos os degraus da nossa escada. O paracetamol. O paracetamol, ele é um antipirético, né, com fraca propriedade analgésica, e a ação dele é bloquear a síntese das prostaglandinas. A dose aí é de 10 a 15 miligramas, quilodose a cada 6 horas, e lembrar sempre que doses maiores, por exemplo, essa dosagem já em 5 tomadas, pode levar a um risco de hepatotoxicidade maior, até mesmo numa falência hepática do paciente, se não tratado adequadamente. Os anti-inflamatórios não hormonais, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso deles aí na pediatria, principalmente por conta de seus efeitos adversos, principalmente em insuficiência renal, hipotensão, distúrbio de coagulação, disfunções hepáticas, plaquetopenia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai utilizar e se o paciente não tem nenhuma dessas contraindicações por conta dos efeitos adversos. Uma medicação que é recomendada e utilizada muito, principalmente em pós-operatório, um anti-inflamatório seria o cetorolaco, com o nome comercial aí de Toradol. A dose é de 0,5 mg quilodose, ele é endovenoso, pode ser utilizado a cada 6 horas e no máximo aí por 5 dias. Não esquecer disso em pacientes acima de 2 anos. E aí vem a grande arsenal de medicações analgésicas utilizadas aí na UTI. Os opioides, né? Ele é utilizado em 90% dos pacientes, então ele é muito prescrito. Ele vai ter uma ação na ativação de receptores, inibindo a neurotransmissão excitatória e os mediadores inflamatórios, impedindo assim a propagação do sinal nervoso e atenuando a instabilidade dos nossos receptores. Lembrar que de todas as medicações até agora que a gente falou, é a única que tem antídoto, que lembra que eu tinha falado no começo da aula que é importante, que é a naloxona. Com toda essa ação, então, ele vai agir em 3 receptores, mu, kappa, delta e sigma, principalmente na UTI. Principalmente mu e kappa no sistema nervoso, né? Mu1, ele vai principalmente dar analgesia, mas ele leva a uma dependência física. O mu2 vai dar analgesia, mas porém causa depressão respiratória, bradicardia, dependência, a disponibilidade gastrointestinal e todos que a gente já falou, tanto a morfina, codeína, fentanil e metadona, eles agem no receptor mu. No receptor kappa, ele vai ser responsável pela parte de sedação que a gente tem com o uso dessas medicações. Então, toda vez que eu uso essas medicações, principalmente o fentanil, e conforme eu vou aumentando a dose dessas medicações, maior o efeito de sedação, maior o efeito kappa aí que eu tenho, certo? E da parte sigma do receptor, é um pouco novo aí falar disso, mas é principalmente o que vai levar a disforia, hipertonia, taquicardia e taquipneia. Quais são os grandes efeitos adversos aí dos opioides? Lembrar que eles têm tolerância rápida, lembrar que tolerância é a gente precisar aumentar a quantidade de medicação, a dosagem da medicação para atingir o mesmo efeito que ela estava fazendo antes. Pode causar abstinência, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre o que é abstinência. Os principais efeitos vistos aí, náusea e vômito, com dificuldade aí de retenção de dieta, pode ter sedação, às vezes esse efeito é desejado ou não, pode causar uma mioclonia multifocal, pode ter retenção urinária, constipação, tomar cuidado em pacientes que estão em VNI, né, em ventilação não invasiva, ou pacientes estubados aí com outro tipo de dispositivo de oxigênio, ou mesmo em ar ambiente, que pode levar à depressão respiratória. Cuidado que em doses maiores leva a alterações hemodinâmicas com queda do débito cardíaco e da frequência cardíaca. Muitas perguntas sobre, posso fazer rotação de opioide, então? Se eu vou ter uma tolerância rápida, eu preciso fazer ou não? Quando que a gente vai trocar, então, o opioide?
quando eu preciso limitar os efeitos adversos e ou aumentar o meu efeito analgésico. Isso é muito independente de indivíduo para indivíduo, muito dependente da ação de cada opioide, e lembrar sempre nas trocas da dose equivalente aí. Não adianta estar usando uma dose alta de um, na hora que eu começo com uma droga mínima aí, com uma dosagem mínima aí da outra droga. Eu sempre vou trocar a partir do momento que o paciente já está muito tolerante à minha medicação, e não necessariamente com o tempo, etc. Falando um pouco de cada um deles, o tramadol. O tramadol é um sintético análogo à codeína, tem uma menor propriedade sedativa de depressão respiratória, e aí vai a dosagem aí deles, e é principalmente utilizado uma dor moderada. A morfina, já um opioide forte, tem uma duração de ação mais lenta, dura mais ou menos de 4 a 6 horas, e o início um pouco mais lento se comparado ao fentanil. Ela tem apresentação VO, pode ser utilizada da forma IV, em bolos ou da forma contínua. E lembrar que a morfina ela tem efeitos adversos que outros opioides não vão ter, por exemplo, como o fentanil. Ela vai causar uma liberação histamínica que pode levar a uma vasodilatação e uma hipotensão importante, então com grandes efeitos aí hemodinâmicos no meu paciente. Pode, por conta também da liberação histamínica, ter muito prurido, é muito observado em pacientes, por exemplo, oncológicos que já fazem uso de morfina ou pacientes com anemia falciforme, e também lembrar que em doses altas a morfina também causa depressão respiratória. Aí vem o opioide mais utilizado na UTI, o grande conhecido de todo mundo, que é o fentanil, né? É um opioide sintético 100 vezes mais potente que a morfina, um início de ação muito rápido por ser altamente lipossolúvel, com duração bem curta, então eu parando em 30 a 60 minutos acaba seu efeito, vai ter muito menos liberação histamínica, então ele não vai causar hipotensão, acaba sendo aí, como eu falei, o analgésico mais utilizado na UTI mundialmente. Lembrar que, além de todos aqueles efeitos adversos opioides que eu falei, o fentanil, se feita uma infusão rápida, não é a dosagem da medicação, e sim a velocidade de infusão, se ela for muito rápida, pode levar à rigidez torácica. As doses estão aí apresentadas, acho que já é de conhecimento aí de todos, que pode ser tanto em bolos quanto em infusão contínua. E um outro opioide muito utilizado é a metadona, principalmente de grande conhecimento quando a gente vai tratar a síndrome de abstinência, né? A maior biodisponibilidade da metadona é para via oral, ela tem até de forma endovenosa, mas ela é muito melhor se utilizada de via oral. Tem uma meia-vida muito longa, em torno de 24 horas, com uma duração analgésica aí de 9 horas. Então, realmente, ela acaba sendo prescrita aí a cada 12 horas para evitar que se tenha intoxicação pela droga, e ela vai ter uma potência analgésica equivalente à morfina. Outro opioide, em alguns têm conhecimento, outros não, é a nalbufina. Ela é só uma droga de apresentação endovenosa, e ela tem uma dose equivalente aí à morfina. Aqui é uma tabela, principalmente com os 3 principais opioides aí que a gente prescreve, fentanil, morfina e metadona, o que a gente tem tanto aí de efeitos hemodinâmicos aí, efeitos adversos em cada uma delas, onde que cada uma age mais nos receptores que agem com as drogas aí, com a dosagem de cada uma delas. Por que é tão importante a gente falar em estado de analgesia e monitorar? Como eu tinha falado no início da aula, quando a gente usa uma analgesia de forma adequada, a gente vai diminuir a quantidade de sedação que a gente utiliza. Com isso, a gente diminui a abstinência, diminui a síndrome pós-UTI, diminui delírio. Consequentemente, ao longo de tudo isso, a gente vai diminuir tempo de ventilação e de internação. Então, principalmente feito de forma adequada e com opioides. Hoje, identificador é altamente recomendado, a escala de FLAC é recomendação nível A, sempre levar em consideração que os familiares falam, principalmente naqueles pacientes com alteração cognitiva, e essa monitorização tem que ser feita de maneira rotineira, frequente, e se o paciente requer mais demanda da avaliação,
mais vezes ele vai ter que ser reavaliado e qual analgesia é a mais adequada para ele. Então a gente acaba aqui um pouco falando sobre analgesia e a gente vai partir aí para a próxima aula, que vai ser o tema de sedação.